Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Bem-vinda para mais uma live da Casa de Oração Templo do Espírito Santo com o Ivan. É isso aí, trazendo... Semana passada foi a 100ª live e hoje 101ª, né? Bom, dentro da própria live, da última live, tive a mensagem por meio da espiritualidade de fazer, né, uma live livre, sequente, que seria essa, dentro do conteúdo, né, quem é Deus, referente, né, à live anterior, com perguntas, respostas, colocações. Vamos lá, chegando o retorno aqui. Wagner, boa noite, Wagner. Já tem gente chegando, né? Tem mais gente sem seu Wagner já. Quem tá aí, boa noite. Dá um joinha para nós. Você que puder aí já fazer a colocação do som, da imagem pra gente. A gente já vai agradecendo. Bom, já tem mais pessoas chegando. E o irmão Júnior daqui a pouquinho estará, né? Compartilhando ela nos grupos. Justamente no Facebook você compartilha também, irmão Júnior? Não? O Facebook notifica. Ah, o Facebook notifica. É isso? Isso. Ah, tá joia. Ah, quando a live entra, ele notifica, né? Perfeito. Leonardo, boa noite. Tatiane, boa noite. Está ótimo o som. Então tá joia, Tatiane. Tatiane, esqueci lá da oração, não viu, só não deu tempo. Mas a gente vai fazer sim, tá bom? Daiane Almeida, seu José... Boa noite a todos, muita luz, muita paz. Boa noite para o senhor também. Então, o pessoal aí já, né? Pessoal de Alterosa. E o senhor José de São Paulo. E o pessoal de Alfenas, né? A Tatiane certinho. Tatiane, você tá em Paraguaçu? É isso? E cabeça ruim minha, viu? Mas, enfim, quem é que tá chegando aí? Sim, já tem mais pessoas chegando. Dá uma boa noite para nós aí. Que daqui a pouquinho... Carvalhópolis. Eita, Tiana. Tá vendo? Falo pra você. Cabeça é ruim demais. Que bom. Boa noite a você. Boa noite ao seu esposo também. Tua filhinha, né? Boa noite, Selma. Ô, Nivaldo. Beleza? Como é que tá? Cava, tudo beleza? Tudo certo? Cadê o Pedro? Ô Nivaldo, compartilha a live lá com o Pedro lá, ué. Manda o link lá. Você tá no grupo? Manda pro Pedro lá. Boa noite, Vanessa. Sejam todos aí bem-vindos, né? Para mais uma live. Bom, pessoal, hoje a live é livre. Dentro do nosso tema lá, né? Livre, e a gente deu, né? A sugestão de você usar aí a live passada, que foi a live Quem é Deus? Eu gostaria muito de... Boa noite, Vanilda. Eu gostaria muito de saber, gostaria de, né, estar um pouquinho mais por dentro de como foi a sua conexão, você que está aqui hoje, que participou da live passada, né? Bastante das nossas pessoas são frequentes. Então, você que esteve presente na live passada. Boa noite, Elines. Seja aí bem-vinda, né? Você que participou da live passada, foi uma live canalizada, né? Diretamente com o Fractal do Criador, Quem é Deus. E tivemos, sim, muitas coisas boas. Muitas pessoas, né? Comentou comigo que recebeu muita coisa na tua casa. Algumas pessoas, né? Até apagou no bom sentido, né? Desdobramento, enfim. Gostaria de saber aí como que foi a tua experiência da live passada. Alessandra Silva, boa noite, seja bem-vindo também. Qual foi a tua experiência na live passada que foi canalizada? Marlene. Ô Miguel, cadê você, Miguel? Boa noite, Marlene. Boa noite a todos. Dirceu Cardoso, São Paulo também. Boa noite. Bom, primo, hoje uma live, né? Livre. E a gente deu a sugestão aqui de usar o tema, algumas coisas, né, colocadas dentro
da live passada, que é quem é Deus, porque falar de Deus em uma live de 1 hora é muito pequena, por isso que foi canalizada, né? Maria Lucília, boa noite. Boa noite, Miguel. Muita luz, muita paz, saúde, muitas bênçãos. É isso aí, Miguel, para todos, né? E é isso aí, hoje, daqui a pouquinho então, né, você vai formulando aí tua pergunta, tua colocação, né? Quem somos nós para dar resposta, né? Se muitas das vezes a gente pede a Deus, pergunta a Deus, pede a Jesus, pergunta a Jesus, e dentro do nosso entendimento, às vezes a gente fica até sem resposta. O Leonardo falou ali, ó, a live passada foi uma experiência maravilhosa de contato com a espiritualidade e do Criador. Além de muitos ensinamentos, especialmente de que muito daquilo que buscamos está dentro de nós, pois todos temos a essência do Criador. Sim, Leonardo, vamos falando já, né? Vamos comentando aí, até que mais pessoas vai chegando, mas a gente já vai comentando, né? É justamente isso. Por sermos, a palavra de Deus fala, Leonardo, somos imagem e semelhança do Criador. Bom, imagem, tranquilo, né? E semelhança? Semelhança é ao poder, sim. Temos um grande poder, Leonardo. Só que esse poder está oculto ainda pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias buscas, pelo nosso próprio querer, pela nossa própria determinação, pela nossa própria obra, certo? Como Deus é luz, plenitude em totalidade, e Ele está dentro de nós, dificilmente nós vamos conectar com Deus mesmo dentro de nós se nós dirigir-se a um caminho cotidiano que não é da luz. Né, Leonardo? Então, pensamentos positivos. Boa noite, Fabiana. Amar ao próximo. Amor, caridade, ajuda, orações, enfim. Isso sim é conectar em Deus. Aí sim, como o Leonardo falou, nós conseguimos, boa noite, Ângela, nós conseguimos por meio dessa busca, por meio desta conexão de energia, nós conseguimos conectar com Deus dentro de nós mesmos. Então, por isso que tem muitas pessoas dizem, Leonardo, boa noite, Wanda, minha vida está perdida, nada dá certo para mim, parece que Deus esqueceu de mim. Não, meu irmão, minha irmã, é você que esqueceu de Deus. É você que não tem hábito das suas orações. É você que não tem hábito de meditação. Boa noite, Neide. É você que não tem hábito de conexão, de caridade, coisas do bem. Se as coisas do mal está batendo muito a porta da tua casa física, né, da tua casa, né, o teu lar. Boa noite, Andressa. Jesus disse, onde há luz não há trevas. Onde que está a luz, então, dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã? Tem muitas pessoas, muitos de nós sonhamos muito à noite. O sonho, quando é muito bom, significa que a sua casa está bem, tranquila, e a sua espiritualidade também está bem tranquila. Quando você começa a ter sonhos e pesadelos, busca as orações, busca o realinhamento, busca a conexão com Deus, como o Leonardo falou aí dentro de você, que onde há luz não há trevas não. Tem coisas difíceis? Sim, mas impossíveis não. É o que ocorre com muitas pessoas. Muitas pessoas perdem o caminho, vai ao suicídio, vai à vingança. Por quê? Porque ele está conectado com algo errado, ou melhor, ele não está conectado com Deus, ele está conectado com as coisas do mundo, ou com a própria espiritualidade baixa, né? Então é isso. Deus está dentro de nós, mas ele não manifesta, ele já é dentro de nós. Entre aspas, Deus já está manifestado dentro de nós. Nós temos apenas que percebê-lo, reconhecê-lo, compreendê-lo, entendê-lo e buscar. Boa noite, Levi, seja todos aí bem-vindos. Bom, como o próprio Leonardo fez aí a colocação dele, gostaria, né, hoje é uma live livre, para quem não viu o título aí ou não está muito inteirado, né, live de perguntas, colocações, posições, né, sobre a espiritualidade. Neste momento você pode entrar onde você desejar, na tua necessidade, nas coisas que você passa no seu dia a dia. Esse é o objetivo dessa live livre. Talvez podemos ajudar muitas pessoas hoje em 1 hora. Né? Então não fique com vergonha de fazer a pergunta que às vezes você está precisando para dentro da tua família, para dentro da tua casa. Tá?
dentro da parte do plano espiritual. É o que nós, né? É o objetivo meu, é o objetivo que eu estou já, né? Canalizado com outra estelar aqui, que é a parte espiritual do Sandro, que sempre traz as mensagens para mim. Está tudo certo que já podem, né, introduzir já são 20h11. O Leonardo fez uma colocação ali. Boa noite, Neivaldo. Boa noite, Levi já falou. Boa noite, Lu. A Daiane Almeida, foi muito boa a live, muitos aprendizados. Sim, Daiane, né? E assim, não só a Daiane, como todos que estão na live neste momento, né? O que foi oportuno para você? O que foi único neste dia para você? Você teve alguma sensação? Você sentiu alguma coisa? Você teve alguma mensagem? Como que foi a live passada para você? Aquela conexão diretamente com a fonte do Criador, né? Faz a colocação aí, que eu faço uma abordagem aqui, né, inteiramente, dentro daquilo que vocês, né, estarão colocando, e a gente vai abordando também, né, bastante coisas. Enquanto vocês vão colocando aí, vão digitando, eu já vou mencionando aqui algumas coisas, né? Deus, ele é amoroso. Deus é infinito. Cristo também, né? Mas vamos falar mais de Deus, que foi o tema ao qual colocamos. Deus é uma fonte única de puro amor. Então, muitas das vezes, quando nós falamos, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus vai me condenar por esse pecado? Não, meu irmão, e não, minha irmã. Como Deus, ele é 100% luz, se Deus condenasse, ele teria uma parte da essência dele que seria, entre aspas, justo, maldosa? Sim, talvez maldosa. Então Deus é muito justo. Deus nos dá o tempo para cada um de nós. Por isso que Deus fala, né, que é a eternidade do ser humano. Carolina Silva, boa noite. Carol, né? Então, justamente, então esta conexão que todos nós fazemos com Deus, muita e na maioria das vezes, é como nós conseguimos entender e compreender as coisas de Deus e Deus em si. Porque Deus não é um ser humano, Deus não é um ser pequeno. Nós, com a nossa mente ainda pequena no sentido de evolutivo, nós não conseguimos nem imaginar como que é Deus. Bom, a Lu colocou ali, tenho vários testemunhos de superações na caminhada de evolução. Precisamos evoluir. Ainda somos muito limitados. Tem mais alguma coisa? Não, né, irmão? Tem não. Sim, Lu. Vou aproveitar o gancho teu aqui. Por que ainda somos muito limitados? Uma boa palavra que você colocou aí. Será que tem limite para Deus? Não, porque Ele é amor em total. Por que ainda as coisas são muito limitadas para nós? Porque nós não usamos muitas das coisas que faz parte do verdadeiro amor. Então nós enxergamos as coisas de uma forma muito material, de uma forma muito mundana e pesada. De uma forma, né, muito densa. De um para com o outro, irmão. Por isso que, quando você colocou Ilo a respeito de evolução, é justamente isso. A evolução nossa, para todos que estão conectados na live aí, a evolução nossa, ela não é na matéria. Observem bem que quando nós desencarnamos, para onde vai o nosso corpo? Para o cemitério. A gente tem que cuidar dele bem? Tem sim. Por que a gente tem que cuidar bem do corpo? Porque o corpo é a casa do espírito. Se nós não cuidar bem do corpo, o corpo vai adoecer e vamos desencarnar. O espírito perde o veículo dele, de caminhada. O nosso corpo é como se fosse um veículo para o espírito andar. Para o espírito caminhar. Para o espírito crescer e evoluir. Então, nessa matéria, né, o espírito está nela, e nós vamos vivendo e trabalhando aqui no mundo físico,
muitas das vezes preenchendo o tempo com a maior parte com detalhes físicos e muito pouco com coisas espirituais. Isso faz com que o teu físico fica muito carregado das coisas da matéria e o nosso espírito e o teu espírito fica ainda vazio das coisas espirituais. E o que são coisas espirituais para poder contribuir muito com a nossa evolução espiritual? É oração, é caridade, é busca, é aprendizado, é ajudar ao próximo, é conhecer cada vez mais a essência profunda do amor, da partilha, da união, da unificação, da compreensão. Nós não devemos, tem muitas pessoas que se isolam dos outros. Nascemos para poder vivermos em comunidade. Amém? Por isso que precisamos desses pontos para que possamos evoluir. Amém, Lu? E amém a todos que estão. Bom, Miguel fez uma outra colocação ali, vamos lá? A porta para Deus é muito estreita. É muito estreita. Precisa de atitude no seu livre-arbítrio. Agora, caminho trevoso já é uma porta imensa. Por isso, muitos acham mais fácil de acessar. Mas aquele que acessa o caminho estreito é árduo, mas é o caminho da salvação, do amor e do galardão. Sim, Miguel. Isaías, boa noite. Perfeito, Miguel. Você citou aí, né, os dois caminhos. E Jesus disse muito isso nas Escrituras. Na Boa Nova de Jesus, ele falou do caminho estreito e do caminho largo. Né? A interpretação é justamente isso. O que é o caminho estreito? O caminho estreito é aquele caminho aonde que, referente ao mundo físico, boa noite, Lavina, ele está muito aquém. Vimos que não tem agregação dentro daquilo ali. Então, buscamos muito satisfazer o mundo físico, o mundo da matéria. Então, esse caminho mais largo são as coisas que o mundo ainda oferece. Então, Miguel, o mundo ainda oferece coisas mais para o caminho largo. Existem mais coisas com opções de caminho largo. Vamos falar dos jovens hoje. Né? De gerações. Eu já estou com 43. Né? Segundo a espiritualidade, os jovens trazem um espírito de maior evolução. Certo? Mas com todo respeito aos jovens, eu ainda não consegui entender e compreender que com o espírito, segundo a espiritualidade muito evoluído, fazendo muitas coisas que estão fazendo o melhor, não estão fazendo praticamente quase nada. Me desculpe eles, entendeu? Eu sei que eles ficam irritados comigo. Mas, não fui criado assim, não estou falando da minha criação, não. Não vamos voltar no passado, não, vamos falar do hoje. Esse caminho largo, esse caminho estreito. Aí as pessoas falam assim, o mundo mudou. Meus irmãos, o mundo significa o povo, mas Deus não mudou nada. O amor, a lei de Deus, o caminho de Deus, ainda para a humanidade terrena em 2022, como Miguel falou, ela é muito estreita. O que eu quero finalizar com isso para a gente entrar ali, em mais uma colocação ali? Poucas pessoas, poucas coisas, poucas empresas, pouco isso, pouco aquilo é oferecido ainda, que é bem visto diante dos olhos de Deus, para a humanidade compartilhar e fazer. Ainda é pequeno. Um exemplo. Você vai nas festas, somente coisas muito negativas. Chama os jovens para ir poder na missa, ir na igreja, ir no culto, na pregação? Não querem. Bom, e aí? Escola da vida? Vai aprender o quê? Com todo respeito. Vai aprender o quê? Aí desencarna, viveu no mundo físico. Viveu os prazeres do mundo. Viveu o desejo e a vontade da carne.
Cadê a parte espiritual? Vazia, vazia. Eu tenho ouvido muitos canais, eu tenho ouvido muitas pessoas de canais que incorporam, não tem nenhum espírito do outro lado falando bem do caminho da juventude. Se eles acharem ruim comigo, é só eles sair do TikTok e ir assistir alguma coisa que tem mais valor e que presta. É só isso, mais nada. Para poder ver que não é só eu que estou falando. Eu sei que eles vão ficar com raiva de mim porque sempre já tiveram mesmo. Nossa, não cansa de falar de espírito? Não. Né? Aí desencarna, nem sabe que desencarnou. É? Né? Quem desencarna lá com seus 40, 50, já ouviu falar um pouquinho mais. Mas e o jovem que desencarna? Porque tem jovens desencarnando, com 13, com 15, com 18. Está vazio na espiritualidade. Como que esse ser vai caminhar do outro lado? Os pais chamam, não quer... Resumindo, não quero continuar falando aqui para não ficar falando mal dos jovens. Mas é isso que eu queria falar. Não mal, eu queria falar a parte desatenta que eles estão. Eles não aceitam. Eles querem brincar, eles querem divertir, eles querem passear. Você chama para rezar, fica com a cara feia. O que vai fazer com isso então? Diz que a gente não pode comparar a época que a gente viveu, mas a época que eu vivi, que eu tenho 43, o meu pai não falava com a gente, ele olhava, tinha uma boa telepatia. Hoje parece que a gente fala com os jovens, fala com os filhos, você fala uma, você fala 5, você fala 10, né? Surdo não tá, porque escuta as coisas que quer, né? Com todo respeito, mas tá difícil, muito difícil. E aí a espiritualidade vem mostrando o caminho de Deus, a transição planetária vai rodar muitas pessoas que estão encarnadas agora, porque está fora da conexão, está fora do caminho. Então eu te falo uma coisa para você, pai e mãe. Não incomoda do teu filho, da tua filha chamar você de careta, não. O importante é você mostrar para ele o que é verdade, tá? Porque eles não sabem o que é verdade, não. Não tem nem noção. Não tem nem noção do que está acontecendo. Eu falo sim, porque faz muitos anos que eu tenho experiência na espiritualidade. Tem espíritos maduros, violento, trevoso, solto na terra 24 horas, tragando os jovens mais novos. Na droga, nas doenças, em tudo quanto você pode imaginar. Ah, isso não é. Busca os dados para vocês verem. Então, pai e mãe, independente. Criança não conhece muita coisa não. Fala na cabeça deles. Fala, até eles acharem ruim. A hora que eles acharem ruim, você fala, então você escutou, né? Sabe por quê? Eu tenho visto a espiritualidade maior superior da luz dizendo, hoje mesmo eu ouvi um áudio de 13 minutos, dizendo assim, um áudio canalizado da fonte criativa por um pleiadiano, uma pessoa de oração. E o pleiadiano falava assim, filhos da terra, prestem atenção o que vocês estão fazendo aí. Preste atenção de onde vocês vão daí. Porque a terra está balançando, a peneira está chacoalhando, e muitos serão tragados, eliminados fora da terra, devido à energia, frequência e vibração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é muitas das vezes a questão de ser mal, não. É necessário uma conexão com a luz, com o amor, com o bem, com a paz. Vamos voltar ali, vamos ali prosseguir, né? Neide Damasceno, a live passada foi uma experiência muito diferente. Bom, Neide, que bacana. Só via um branco. Ô, Neide, esse branco é a mão de Deus. Parecia fumaça, isso mesmo. Minha mente deu um apagão. Demorou para voltar ao normal. Neide, você desdobrou. O teu espírito. Boa noite, Maria Lucília. Bom, Cristiano, Dalgisa. Tatiane, né? Bom, Tatiana, agora mesmo a gente entra na sua colocação aí. Neide, né? Sim. Você foi o quê? Você meditou e orou junto. O Espírito de Deus tocou em você e você foi desdobrada. O que é desdobramento? Invocado por você, né? Coordenado pela tua mão por meio da oração. Desdobramento é quando o Espírito de Deus te envolve com maior força
e o teu espírito que coordena o teu corpo, ele fica inerte um pouquinho, e o Espírito de Deus vem e é apresentado para você naquele momento, porque você fez uma conexão com Deus por meio da fé, da oração, da tua busca, da tua energia. Então você acabou sentindo, vendo Deus, né? Sentindo e vendo Deus, a espiritualidade do Criador, que é esse branco sim, e esse apagão, né? Você conseguiu penetrar na essência de Deus por alguns momentos. E você falou ainda que foi bastante tempo, né? Amém? Que você tem aí, né, muitos momentos desse e que todos nós possamos um dia ter momentos semelhantes igual a esse. Vamos lá, a Tatiane colocou boa noite, então na live passada eu senti muita paz, entendimento. As vibrações estavam muito grandes, sim, Tatiane, muito grande vibração. Era um arrepio, uma paz. Na hora da oração, senti presenças espirituais, me emocionou muito. Sim, Tatiane, então, justamente, Vanessa Freiria, boa noite, justamente quando nós conectamos com o divino, com Deus, com a luz, né? São coisas que nós sentimos diferente do nosso cotidiano. Por isso que você sentiu, né, essa coisa tão bacana aí, né, também. E a espiritualidade da luz sempre está ao nosso lado. Só que por que você sentiu mais? Porque você elevou a tua frequência, a tua vibração. Uma vez que os espíritos de luz estão numa energia, numa frequência, numa vibração sempre mais alta. Então, né, todos os momentos nós temos espiritualidade da luz ao nosso lado. Mas se nós não estivermos conectados com oração, com meditação, nós não conseguimos sentir e perceber, devido a estarmos numa densidade e num peso maior que a nossa matéria, tá bom? Boa noite, Luzia. Boa noite, Geni Alfenas. Tudo bem? Maria Aparecida, boa noite. Daiane, com tanta maldade, como pode um ser humano agradar a Deus? Ô, Daiane. Bom, vamos lá. Tem comentário sim na tua palavra aí. É profundo, mas vamos recebendo aqui e vamos passando. Como pode... Com tanta maldade, como pode um ser humano agradar a Deus? Bom, um ser humano agradar a Deus, então vamos falar aqui, quem que é a pessoa ali? Só um clique. Daiane. Bom, Daiane, sim, vamos lá. Como nós temos dentro de nós a essência de Deus, né? Vamos dizer, entre aspas, pura, mas porém ainda inexplorada, nós temos um livre-arbítrio. Um exemplo, se nós, ainda considerados seres humanos maus e com energia ainda baixa perante de Deus, perfeito, como você falou, isso é um reconhecimento, que realmente ainda somos muito pequenos diante de Deus, ainda temos muita maldade. Mas você vai concordar comigo que se você tiver 2 filhos gêmeos, você pegar um e mandar para uma família, para um lugar aqui na Terra onde você considera um país de maior educação. Vamos falar aqui da Dinamarca, que é um país que eu já estudei algumas coisas sobre ele, e a Dinamarca é um dos países com uma cultura muito leve já, tá? E vamos falar aqui, né? Vamos deixar o outro aqui, na nossa casa, né, no Brasil, onde nós moramos. Quando eles estiverem, e não vamos deixar eles encontrarem aí até uns 20 anos de idade. Após os 20 anos de idade, passado do tempo, os dois vão se encontrar. Adriana, Lúcia, boa noite. O que nós podemos perceber nessas duas pessoas que veio da mesma origem, da mesma pessoa? Tanto pode ser filhos seus ou como os filhos meus, por exemplo, tá bom? Você vai ver que que as coisas ao seu lado é de tal forma, ele vai ser também mais ou menos igual. Nós temos o nosso gene, nossa genética. Nós temos sim a nossa luz. Nós temos aquilo que nós já trazemos de berço kármico, temos sim. Mas as coisas ao redor, a nossa família de base, a nossa cidade de base, o nosso país de base, faz uma cultura, uma educação muito diferente. Então, o que eu digo a você, né? Com toda e absoluta certeza, se você pegar a Dinamarca, lá não tem maldade muito ainda.
apesar de ser um ser humano ainda na Terra. Mas a maldade lá já está bem adiantada. Ou melhor, ela já quase não existe mais. Lá se trajeta e se mora casas sem muros uma da outra. O trabalho, tanto para você que é reconhecido dentro da cidade, a importância que uma pessoa tem com a outra, o calor humano, é muito grande, né, nesse país lá. Então, vamos dizer aqui que é o país que nós conhecemos. Ainda a maldade, o mal opera muito aqui, né? A parte, né, vamos dizer, da segurança pública e do conhecimento das pessoas ainda, da cultura, né? Do moral, da moralidade, ainda é pequena. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você falou onde há tanta maldade no ser humano, como pode agradar a Deus? Dentro da nossa essência 100%, ainda existe coisas que nós fazemos bem. Jesus disse assim, ó, Daiane, mesmo você, Jesus falou para uma pessoa que ele estava pregando, mesmo você sendo muito mal, vamos supor que Jesus estivesse falando isso para um estuprador. Jesus falou, mesmo você sendo mal, para a tua família e para os teus filhos, você quer o bem. Então, Daiane, mesmo a pessoa sendo muito mal para ele, para a sociedade, ainda em alguma coisa ele vai despertar o amor dele, mesmo que seja para algo muito pequeno. E é nesse algo muito pequeno que ele toca a Deus. E que Deus consegue, por meio desse pequeno caminho, dar alimento para ele a respeito de Deus e um dia ele ser tocado pela mão divina e o caminho dele ser mudado com maior velocidade. Tá bom? Então, assim, há sempre a esperança de Deus que qualquer filho e filha dele, mesmo com muita rebeldia, um dia ele alcança o reino de Deus, né? E a espiritualidade pura que se fala na sua caminhada. O tempo para ele pode ser muito maior do que o meu e o seu, do que o do outro. Ou vice-versa, o meu tempo pode ser muito maior que o seu, né? Isso depende do caminho de cada um, isso depende da obra de cada um, isso depende do que cada um faz. Coisas do bem, liga a Deus. Coisas que não é boa, liga ao maligno e um dia nós temos que restituir e pagar aquilo ainda. Bom, vamos lá, tem mais alguma mensagem aí? Irmão Júnior, vamos lá, não? Tá tudo certo? Não pulei nenhuma, né? Bom, mas é justamente isso aí. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Como falamos, Daiane, Deus está dentro de todos. Ainda nós fazemos coisas que não está na vontade e no agrado e no campo de Deus. Amém. Gratidão, Daiane. Espero que você tenha, né, entendido. Mas vamos lá. Quero fazer mais uma colocação para todos. Vamos colocar o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa obra. Vamos separar duas caixas para ela. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Há muitos anos Deus tem me usado, Deus tem mandado essa mensagem para mim em muitos momentos da minha explicação das coisas de Deus. Nós somos duas caixas. Tem duas caixas dentro de nós, tá? E nós resolvemos, de manhã, pegar essas duas caixas dentro de nós e pôr ela para fora. Que duas caixas é essa? E vamos dar nome para essas duas caixas. Uma caixa nós colocamos as coisas de Deus e o nome dela é Deus, tá? E a outra caixa nós colocamos trevas. E o nome dela, então, é a parte do mal. Então nós iniciamos o nosso dia. Nós encontramos com uma pessoa e com essa pessoa nós falamos mal do outro. E eu saio da presença daquela pessoa ali, o meu anjo vai marcar. O Ivan falou mal de fulano. Então, aquela minha obra vai para qual caixa? Para a caixa de Deus ou para a caixa das trevas? Não, é para a caixa das trevas. Tá bom? Um ponto para a caixa das trevas em mim. Eu chego na frente, eu encontro com uma pessoa e eu também tenho a essência de Deus dentro de mim. Mesmo às vezes eu sendo mal. E eu vejo um amigo meu passando mal. Eu falo para ele, não, pera lá, vem cá. Tenha fé em Deus. Ergue a cabeça.
vai lá no médico, toma um remédio, acredita em Deus, você vai melhorar. Isso aí vai sarar. Você acabou de sair perto da pessoa, para onde vai essa obra tua? O teu anjinho pega pelo lado de Deus. Porque você falou de Deus, você falou coisa boa para aquela pessoa. Foi pro lado de Deus. Bom, e você fez o dia todo teu. Você caminhou o dia todo. E no final do dia você decide abrir as duas caixas diante do juízo divino. Diante de Jesus. Diante da verdade. Diante do Espírito da verdade. E você começa a abrir essa caixa. E você vê que a tua caixa A, que é de Deus, você fez tantas coisas. E você vê que a caixa B, que é a caixa das trevas, talvez você fez mais coisas. Tem mais coisa dentro daquela caixa. Bom, vamos lá. Como a Daiane falou, e aí, como que nós fechamos o nosso dia? Fechamos o nosso dia mal. Fechamos o nosso dia abaixo da média. Fechamos o nosso dia fora do lado divino. Tivemos coisas de Deus e tivemos coisas do outro lado. Porém, a do outro lado com peso maior. Né? Só ver aqui, tem mensagem ali. Se tiver alguma coisa, a gente entra. Valdirene, boa noite a todos do grupo de oração. O Ivan, tudo bem? Tudo, graças a Deus. A família também está indo bem. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Muita luz, paz para todos nós. Amém. Bom, a Valdirene não fez nenhuma colocação ali. Idelma, Augusta, boa noite. A Lu fez uma colocação ali. Irmão Ivan, a única maneira de antecipar o desencarne é o suicídio? Bom, a única maneira de antecipar o desencarne é o suicídio? Bom, Lu, existe, né, a tua pergunta ela foi um pouco abrangente, tá? Mas eu vou fazer algumas colocações que eu tenho certeza que quanto você e quanto muitas pessoas vai compreender. Para a gente definir alguma coisa assim, Lu, dentro da tua pergunta, vamos definir o desencarne de duas formas então, tá? O desencarne, que é aquele desencarne que muitas pessoas têm deixado por Deus pela sua caminhada, né? Aquele desencarne que a pessoa não adianta ele, tá? Mas o suicídio não é só ele que antecipa o nosso desencarne. Eu vou falar para você, né? Se o irmão Júnior puder segurar para nós ali depois, né? Que aí eu fico na resposta. Isso. Bom, Lu, e todos que estão ouvindo. O suicídio, né? Ele não só antecipa o nosso desencarne, como ele leva antecipadamente nós para um campo umbralino, vale do suicida muito longo, né? Referente aos anos depois que virão. Se essa pessoa, Deus deu para ele 70 anos e ele suicidou com 30, ele vai ficar no vale do suicida perdido, lá em todo local trevoso, lamoso, 40 anos. Quer dizer, né? Então ele antecipou o desencarne dele, mas ele vai para o campo umbralino, ele vai ficar sentindo toda a dor do suicídio durante os 40 anos, porque ele tinha 70 anos de vida dado por Deus e ele viveu 30 na Terra. Então, ele aniquilou, ele não quis viver mais 40. Então, ele vai ter que pagar por esses 40. Tá? E, falando da tua pergunta, se é só suicídio, não. Olha, a bebida, o cigarro, qualquer coisa, pessoal, que leve a baixar o nível de frequência da tua matéria, ela adianta o desencarne. Certo? O que ocorre? Vamos lá. Vamos abranger um pouco mais. Boa noite, Vilma, que está chegando aí. Vamos supor que eu tenho, dado por Deus, 76 anos de idade. Vamos lá. Um número aleatório aqui que eu estou falando. 76 anos de idade. Bom, Lu e todas as pessoas. Se eu não fizer um exercício físico, se eu não cuidar da minha alimentação e eu ficar obeso, se eu entrar na bebida e nas drogas, essa minha matéria, ela baixa muito o nível vibracional. Então, com esse nível vibracional muito baixo,
o que ocorre quando nós abaixamos muito o nível de energia, frequência e vibração? É muito propício às doenças, porque as doenças que vivem numa vibração baixa. Portanto, quando nós vimos pessoa com 80 anos aí com vigor muito bom de vida, é porque ele cuida muito bem do físico e do espiritual. Certo? Então, existem vários caminhos, né, que acelera, que adianta o nosso desencarne. Muitas pessoas não conseguem viver os seus anos que você desceu realmente para viver. Temos o dia correto de ir? Temos, na data programada. Mas o adiantamento desse desencarne ele pode ser provocado por muitas coisas, né? A própria falta de oração e de luz divina na tua alma faz com que a tua energia e a tua frequência baixe. Porque a nossa matéria, ela alimenta do físico, do matéria do visível. O teu espírito, ele alimenta de algo espiritual. E o que é algo espiritual? É a oração, é o amor, é o bem, é a luz, é a paz. Isso que alimenta o teu espírito. Então, quando a pessoa fica muito depressiva, muitas das vezes não é algo no teu corpo que está errado, é algo no teu espírito que está errado. Pode ter entrado pelo corpo, mas a reflexão maior de uma depressão é no espírito, quase 100%. Está no espírito. Falta de luz no teu espírito. Certo? Obsessores faz com que suga você. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa bebe e fica bêbado com frequência. Sabe o que ocorre? Espíritos que vivem do plasma, da bebida e do cigarro, suga você que está na bebida. Onde você acha que está aquele teu amigo que desencarnou há pouco tempo e que morreu na bebida? Você acha que ele está no reino celestial? Nunca! Ele está aqui na terra ainda, tragando o plasma de quem fuma, de quem bebe, de quem está naquele vício que ele foi. Porta de boteco está assim, ó, de espíritos, desse jeito, ó, alimentando do plasma daquela pessoa que bebe, porque o espírito não tem corpo mais. Então, para ele alimentar, ele vai alimentar de quem está bebendo, de quem está fumando. Um espírito, um jovem, um adulto, um idoso que desencarnou e ele usava muita droga, muito cigarro, por exemplo, enquanto ele não adquire um entendimento para ir para a colônia, trabalhar ele, porque ele está totalmente furado o seu perispírito, desconectado, ele fica aqui na crosta, na parte em cima da terra, pertinho, fica junto conosco aqui. E como que ele vive? Do plasma do outro. Amém? Muito cuidado com isso então. Bom, tem mais mensagem? Tem, vamos lá. Boa noite, Vilma. Quem para cima ali? Irmão Ivan. Boa noite, Eliana. Vamos lá, Lu fez novamente. Me fizeram essa pergunta outro dia, amém? Tranquilo? Quero só que você dá um esclarecimento melhor, amém? Beleza? Boa noite, Vânia. Luzinete Tenório, boa noite. Diana, boa noite. Miguel, boa noite. Miguel fez uma colocação ali, ó. O anjo da guarda pode deixar para sempre a pessoa a quem ele foi designado a proteger? Bom, Miguel, quando a gente fala para sempre, o eterno ou nunca, são palavras que para Deus não está no contexto dele. O que ocorre, Miguel? Quando nós estamos num bom caminho com Deus e nas orações, você vibra na frequência do teu anjo. Se você sai do caminho de Deus, do caminho do amor e do bem, numa acentuação muito grande, você está trajetando totalmente ao contrário à obra que o teu anjo da guarda veio a fazer. Então, o que ele faz? Ele vai no plano espiritual e fala assim, olha, pessoal, da colônia, é tudo conversado. Olha, não tem jeito com aquela pessoa lá que eu sou o anjo da guarda dele, não. Ele entende tudo ao contrário, ou melhor, ele não entende nada, ele está só no mundo físico, ele esqueceu de Deus. Ah, esqueceu? Então abandona ele. Se um dia, Miguel, essa pessoa
Ô meu pai, as coisas estão muito ruins para mim, em nome de Jesus me ajuda. Deus fala, vai lá. Ele chamou por Deus. O anjo da guarda volta. E continua aquele trabalho, né, árduo e assíduo para que aquela pessoa encontre o caminho. E muitas pessoas encontram. Então, às vezes, aquele anjo retorna e continua novamente. Se ele novamente sair e abandonar Deus, novamente o anjo da guarda dele é abandonado. Amém? Então tá joia, Miguel. A Elines queria saber o porquê tem dia que realmente fico sem energia depois de conviver com várias pessoas. Sou professora. Depois que medito, já me sinto melhor, mas queria saber por que isso acontece. Bom, Elines, vamos lá. Né? Não estamos aqui julgando ninguém, estamos apenas dialogando situações e casos para entendimento e compreensão. Bom, Elines, tanto numa sala de aula quanto numa reunião, vamos falar aqui da sala de aula, com todo respeito a todas as pessoas, tá bom? Tem dia, Elines, que eu e você não estamos com a nossa energia baixa, a nossa. Nós identificamos quando nós amanhecemos e às vezes nós amanhecemos, nós já não amanhecemos tão bem. Um dia nós amanhecemos bem, outro dia nós não amanhecemos tão bem. Então é natural, Elines, muitas pessoas, muitos de nós, amanhecerem muito bem e amanhecerem não tão bom. Dentro de uma sala de aula, Elines, tem aí 25 crianças, 30, né? Vamos colocar aí 30 ou 25, o número que você deseja, tá bom? Se você for mais precisa, coloca o número aí de uma sala de aula para mim, que você é, que aí fica melhor para mim. Mas vamos lá, vamos colocar aqui 25 ou 30. Você vai pegar 30 famílias. Você imagina energias de 30 famílias condensada dentro de uma sala de aula de frente para você. Irmãos e irmãs, não estamos falando mal de ninguém aqui, estamos apenas num contexto de teoria, de conhecimento, tá bom? Então, você reúne energia de 30 famílias. Então, dentro dessas 30 famílias, vamos falar de nós aqui brasileiros, ninguém de nós estamos 100%. Então, isso aí já começou o teu entendimento. E tem dia, Elines, que tem família que está passando por muito problema. Problemas graves e difíceis. Problemas de separação, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas amorosos, problemas que toda a família tem. E muitas das vezes, esse aluno, essa aluna, vamos dizer aqui num bom sentido, coitado dele, carrega aquele peso junto com ele. E aí, Elines, quem é sensitivo, o que acontece? Entendeu, né? Então, é muito natural isso ocorrer. Quem não tem mediunidade e sensibilidade, pode receber 30, 50, 100 famílias desestruturadas ou boas que não vão notar a diferença. Tá joia? Então, o que é isso? Né? Como nós, ainda, humanos da Terra, em 2022, a nossa energia e frequência está abaixo da média, condensa muito num lugar só e você acaba correspondendo com todas as crianças devido, né, à tua função ali, à tua profissão, né? E você acaba recebendo aquilo. Portanto, às vezes é muito natural, quando você vai até uma criança, de uma mesa de uma criança, e ela olha com aquele olho, né, muito alegre, de piedade para você, e menciona alguma coisa boa, e você sente muito bem aquilo. Por quê? Porque realmente a energia ela é contagiante. Tá joia? Então é por esse motivo, tá bom? Energia, frequência, vibração. Ó, irmão, travou aí? Travou? Ah, destravou lá. Perfeito, Daniela, boa noite. Maria Lucília Nogueira. Ivan, e quem morre de acidente, como fica no plano de Deus? Sem bebida. Perdi 5 pessoas da família em um só dia.
Maria Lucília. Bom, vamos lá. Então, vamos estudar o seu caso aqui, ó. Né? Não tinha bebida. Perfeito? Certo? Bom, quando a gente começa, Maria Lucília, a analisar muitas coisas que está na coerência, aí eu venho te dizer para você, no plano espiritual eles programaram que eles iriam desencarnar desta forma. Tá joia? Né? Às vezes você fala assim, o carro poderia estar em mal condições. Não, mas às vezes você pega um carro novo. Você pega a pessoa que não está bebendo. Você pega a pessoa que está honestamente ali no volante. Ele está certo, ele estava na defensiva dele. Justamente, Maria Lucília, existe sim. Por isso que eu te falei, existe sempre os momentos certos. E os momentos certos, às vezes nós pensamos que é quando nós estamos velhinhos. E não. Muitas das vezes nós encarnamos com um grande propósito de viver, às vezes, pouco tempo aqui na Terra e desencarnar. Então, aquela família que desencarnou 5 no mesmo acidente, pode ter certeza. Se talvez não tiver alguém até junto com eles ali da família, que desencarna junto, está tudo programado. Não existe nada por acaso. O universo divino é perfeito. Aquilo estava energeticamente condizendo para ter aquele desencarne. Assim como às vezes a pessoa que bebeu muito e ele desencarnou por quê? Ele desencarnou fora do tempo, por causa do excesso de bebida. Então pode ter o adiantamento sim, em alguns e muitos dos casos, como esse caso que você está falando, planejamento da espiritualidade pelas próprias 5 pessoas, viu? Não é Deus que planeja isso, não. São as 5 pessoas que planejaram isso diante de Deus para haver esse desencarne. Tá bom? Vamos ver, a Eline recebeu ali. Gratidão, realmente sempre procuro dar o melhor e sempre dar uma palavra de carinho, pois ninguém sabe da batalha interna que cada uma carrega. Perfeito, Elines. Muito bom mesmo sentir o carinho dos meus alunos. Gratidão, meu amigo. Amém, Elines. Justamente, eu falo muito assim. Eu cheguei a dar algumas palestras na escola, sabe? E a gente encontrava atrás de um coração de alguma criança muita dor, muito sofrimento, vindo de uma família, muitas das vezes necessitada fisicamente, necessitada espiritualmente, necessitada de coisas aqui que ampara na terra, certo? Necessitada as crianças de amor, de carinho, certo? Às vezes famílias separadas, pais e mães destruídos. Você imagina, Elines, um pai com uma mãe que acabaram de separar e estão numa grande e intensa briga os dois e desavença. Que energia irá para esses filhos? Que energia contribuirá para esses filhos? Nada, Elines. Muito pouco. Por isso que eu digo a todos, a base dos filhos é a família. A base dos filhos é o pai, a mãe, é o responsável que está do lado. Acabei de falar para a Daiane lá, né? Quando alguém, né? O meio que a gente vive, ele interfere muito com a gente. Tá bom? Tem alguma pergunta antes da Daiane? Lembra, irmão Júnior? Vamos ver, só apenas para fazer a colocação? Não? Bom, então é da Daiane. Ivan, e ter sonho direto com uma pessoa que já morreu? Ó, Daiane, amém, vamos lá. Live livre, vamos lá, com certeza. Você ter o sonho com pessoa que já morreu, na verdade, Daiane, em muitos dos nossos sonhos, né? Que é à noite, quando a gente está dormindo, o nosso espírito sai do nosso corpo e encontra com aquela pessoa. Portanto, talvez o sonho para você é muito real. É muito real. Você sente a pessoa tocar, você sente a pessoa te abraçar, você sente a pessoa, sente o perfume, sente a essência, tudo no sonho. É porque espiritualmente você está junto com a pessoa, tá bom? E quando você retorna para o teu corpo, foi muito real aquela experiência, né? Isso ocorre com muitas pessoas, com todos nós, tá joia? E aí aproveita bastante, Daiane, esse sonho, aproveita bastante esse encontro, pede de novo para você sonhar com essa pessoa e fala até assim, olha, eu sei que eu estou sonhando, não, eu estou encontrando com você mesmo, né? E aí você consegue sentir como aquela pessoa está. Por isso que muito dos sonhos é revelado como que a pessoa está do outro lado.
Se a pessoa está bem, ela vai te apresentar bem. Se a pessoa não está bem, ele vai te apresentar que não está bem. Tá joia? Então tá beleza. Amém, viu, Daiane? Fabiana Cabral Ribeiro. Ivan, ontem eu ouvi uma pessoa dizer que havia sonhado com sua própria morte. Ela ficou com receio de estar tendo uma premonição. Fabiana, existem sonhos também que faz parte da nossa vida kármica. O que é isso? Faz parte do nosso passado. Então, às vezes, nós sonhamos com energias que faz parte da outra vida nossa. E por que ela vem relatar para nós hoje? Muitas das vezes, dar ponto de saúde. O que quer dizer isso? Porque raramente, viu, Fabiana? Raramente, Deus e o teu anjo da guarda permite você ter visão do teu dia de desencarne, principalmente se a pessoa for muito jovem, ou mais jovem, ou de meia idade. Não. Quem consegue, Fabiana, ter uma grande visão do desencarne é quem já está com os seus janeiros bem adiantado e quem realmente já está no ponto, né, vivido muito, mas ele não tem uma mensagem tão clara dessa forma. Essa mensagem ela sempre foi retirada da mão divina, tá? A pessoa, ela, quando tem esse tipo aí, né, é porque é algo kármico, algo energético da outra vida dela. Então, quando ela teve esse sonho, ele foi ajustada essa informação espiritual com ela. Isso então vai acabar, vai terminar, ela não vai ter esse sonho mais. Ela acabou resolvendo uma situação energética kármica da vida dela passada em sonho. Porque na matéria, se nós lembrássemos da última vida nossa, como nós fomos, nós talvez alegraríamos muito, ou talvez nós decepcionaríamos com a nossa própria pessoa. Por isso que é justamente mostrado em sonho, de uma forma muito curta, de uma forma talvez que você não compreenda, mas você conseguiu ver aquilo, tá bom? É justamente para acertos de energias kármicas, Fabiana. Beleza? Senhor José Ivan, fico grato por ter adquirido bastante conhecimento através das suas lives, pois eu era muito leigo. Ai, Senhor José, que isso, amém? Né? Hoje já posso compartilhar com as pessoas do meu convívio os meus aprendizados. Senhor José, fico muito feliz, sabe por quê? Foi isso que Jesus pediu. Quando você tem, doa. Quando você tem semente, semeia na terra do outro. A terra do outro é a pessoa. Amém, Senhor José? Fico muito grato, fico muito feliz por isso. Daiane fez uma colocação lá. Ivan, sonho muito, ela me pede para cuidar deles. E ela diz que me ama muito e diz que vai voltar para falar mais comigo. Sim, Daiane. Na verdade, ela está dando mensagem para você, né? Esperando isso de você. E quando aí ela diz que me ama muito e diz que vai voltar para falar mais comigo. Sim. Pode ocorrer também, Daiane, que você encontra com ela em algumas noites e o teu mentor, a tua mentora, ou quem for, não permite você lembrar do sonho. Mas às vezes você acaba encontrando com essa pessoa todas as noites. E sabe o que ocorre mais? Às vezes, Daiane, às vezes você trabalha espiritualmente com ela, tá? E com mais espíritos. É muito fantástico, Daiane, a espiritualidade. Quanto mais conhecimento, mais libertação para nós, amém? Fabiana, ela tem 25 anos. Então, Fabiana, provavelmente é acerto de energias kármicas, viu? Fala para ela lá, que tá tudo certo. Com certeza. Deus não dá esse tipo de revelação não, tá bom? Deus não permite isso não. É algo muito pesado para nós, tá? Aliana de Assis. Ivan, quando sonha que está no hospital para dar à luz, eu estava fora do meu corpo e tocava... Estava fora do meu corpo e tocava a minha bebê dentro do útero. Quando sonha que está no hospital para dar à luz, eu estava fora do meu corpo e tocava a minha bebê dentro do útero. Bom, Eliana,
tem várias situações aí nesse teu sonho, tá? Podemos fazer aí umas 2, 3, até 4 colocações neste sonho teu. Porque você disse estar vendo você fora do teu corpo, então você estava desdobrada, certo? É a primeira colocação. Quando você fala que estava no hospital para dar à luz, um exemplo, né? Você não está grávida. Isto pode ser kármico, isto pode ser mensagem para frente para você. Então, existem muitas coisas que tem que ser, às vezes, interpretado com muita energia de dentro do teu coração. Tá? Pede para Deus. Pede para Deus, pro teu anjo da guarda, tá? Para você sonhar mais com alguma coisa que te clareia mais em relação a isso. Porque tem várias situações num único sonho. Tanto para você, Eliana, quanto para mais pessoas aí, falar um pedacinho para vocês, a nossa live já terminou, né? Mas muito dos sonhos, às vezes a gente põe ele como um só, mas são vários lugares que nós estávamos passando e ele emenda e torna um só, tá bom? Nós podemos vir aqui falar, né, de uma próxima live de sonhos e entrar com mais detalhes. A Lu, conheço uma pessoa, tudo que ela sonha acontece. Aí são as premonições, Lu, tá? Aí são os videntes, são os médios. Essa pessoa ela tem que estar fazendo orações, porque Deus não mostra uma coisa para ela à toa. Então ela tem que entrar em oração. Fabiana, entendi. E Delma, o meu filho e Gustavo, às vezes eu penso que ele tem alguma coisa, algum espírito que anda com meu filho. Bom, e Delma aí, né? Aí é bom ter você participar de uma oração, dentro da casa de oração, para uma pessoa com mais sensibilidade poder te ajudar. Nós podemos aqui na casa de oração, quarto e domingo, estamos à disposição, viu? Pode vir aqui, pode participar, que as coisas clareiam mais. Daiane, amém. Ivan, gratidão por participar das suas lives, estar aprendendo muito. Isso, obrigado a Tatiane Rodrigues por me mandar todas as vezes as lives, amém. Tem mais coisa lá, Tatiane. Que live linda, faça mais lives assim. Gratidão, Ivan. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, eu estou pedindo aqui, está pedindo para mim, colocar a live que vem da parte dos sonhos. Vamos colocar? Eu vi que muita gente colocou aí. A parte dos sonhos, a parte, algo que acontece dentro dos sonhos, tá bom? Fica assim. Carolina Silva, uma jovem que morre de acidente, como fica no plano de Deus? Sim, se o acidente foi bem natural, está tudo programado por Deus. Se o acidente foi meio conturbado quer dizer envolvendo drogas, envolvendo bebida, envolvendo alguma outra coisa, aí é um pouco mais complicado. Mas mesmo o acidente, quando é mais natural, tem programação divina sim, tá bom? Tudo ocorre naturalmente, tá joia? Amados irmãos e irmãs, Fabiana, verdade, amém. Lu, excelente, muito obrigado, amém. Pessoal, 21h04, vamos fechar já? Obrigado a todos. Então vamos colocar aí, né, os sonhos e também livre. Vamos colocar a live livre também. Essa interação foi bacana, né, irmão? Foi bacana? Sonhos, né? Algo que acontece nos sonhos e também livre, para você ter a tua interação e ter a tua pergunta, tá bom? Então, uma excelente quinta-feira, muita bênção, muita luz, muita paz e muito amor para todos, tá joia? E até, hoje é quinta, né? Até amanhã no grupo, até domingo na casa de oração às 7h30, até terça-feira para o pessoal dos estudos, até quarta-feira novamente no culto da casa de oração e assim sucessivamente para toda a semana. Um abraço a todos, ficam todos com Deus. Amém, que assim seja.